O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com João e Tiago. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Num dos países da Europa, que o inverno é bem rigoroso, na verdade são todos os países que o inverno na Europa congela os lagos. Então todas as represas e lagos ficam congelados. E aqueles que já tiveram a oportunidade de contemplar, que parece um vidro, e esse vidro, muitas vezes nós podemos atravessar. Tanto é assim que existem grandes lagos de patinação no gelo, na época do inverno na Europa. E uma vez, um jovem, ele se aproximou de um lago, só que pode acontecer também, a pessoa está andando em cima do lago e o gelo quebra, e a pessoa vai para dentro do rio. Só que com temperaturas negativas, imagina o frio que é cair numa água de rio congelado, de um lago congelado, que é uma camada de gelo, mas a água embaixo permanece líquida. E esse jovem, então, com uma insegurança, estava com muito medo, muito receio. Ele disse: eu vou atravessar esse rio, mas eu vou ser esperto. Eu não vou atravessar andando, porque se eu piso em falso num lugar que está mais ou menos, eu vou parar dentro do rio. Então, ele foi rastejando em cima do lago. E foi devagarinho, rastejando, de repente ele ouve um tropel atrás dele. E ele estava no meio do lago. Quando ele olha, é um sujeito que estava montado numa carroça com um cavalo que tinha acabado de subir também em cima do lago congelado e vinha na direção dele. Ele olhou o rapaz em cima da carroça com o cavalo a toda em cima do rio. Vamos, vamos! E o cavalo andando, trotando em cima daquele lago congelado e ele se arrastando. E aí a carroça passou e o jovem também passou. Com esta lição, quando ele chegou do outro lado, este próprio jovem tirou uma lição para toda a vida.
o quanto as pessoas muitas vezes, na mesma circunstância, se comportam de formas diferentes. Então esse jovem estava com muito medo e atravessou o lago rastejando. O mesmo lago que uma pessoa corajosa, segura, se atira no lago congelado com uma carroça e atravessa o lago com um cavalo, carroça e tudo. E tanto o jovem quanto o homem da carroça, ambos atravessaram de forma segura o lago. E a conclusão desse jovem serve para nós também no dia de hoje, nesta liturgia. Só que nós vamos, mais do que analisar o jovem que rastejou, vamos analisar aquele outro homem que atravessou com a carroça, porque ele foi corajoso. E o quanto a coragem para nós é algo muito necessário nesta liturgia. Esta qualidade, a coragem, o destemor. Para quê que eu necessito de coragem? Numa mesma situação, eu posso ter ou muito medo, medo extremo, ou coragem. No caso de hoje, nessa liturgia, Deus nos convida a praticarmos a virtude, a qualidade da coragem, do destemor, sermos destemidos. Para o quê? Para nós contemplarmos um atributo de Deus muito importante, o atributo da bondade de Deus. Só os corajosos, nos ensina Santo Agostinho, conseguem contemplar esse atributo de Deus, a bondade. É necessária a qualidade da coragem para contemplar a bondade de Deus, como nós vemos na liturgia de hoje. É uma liturgia que poderíamos resumir com esse atributo de Deus, a bondade. Por isso que erroneamente, por exemplo, ensinavam os calvinistas. Os calvinistas, uma heresia que surgiu no século XVI, os calvinistas diziam que o inferno está cheio de boas intenções. É um erro doutrinário, um erro crasso, uma heresia. Por quê? Deus é a bondade, Deus é bom. E se Deus é bom, como é que o inferno pode ter bondade também? Como que está cheio de boas intenções o inferno? Então, aqueles que estão no inferno é porque perderam, ou melhor, arrancaram de si toda a bondade que vinha de Deus. E essa bondade que vem de Deus para nós, nós sentimos no dia de hoje. Nesta liturgia, é uma liturgia toda ela feita de bondade, de misericórdia, de carinho de Deus para com cada um de nós. E como é bom, muitas vezes nós sentirmos que Deus nos ama, que Deus tem paciência para conosco, que Deus é misericordioso, que Deus quer o nosso bem, quer a nossa salvação. E podemos contemplar aqui, já neste Salmo 32, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Então a graça de Deus, a virtude da esperança é que faz com que nós sintamos este amor e essa bondade de Deus. Mas de uma forma muito clara também, nós vemos no Evangelho, mas também na carta aos Hebreus, quando nós contemplamos este versículo: aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Então aqui entra uma outra virtude muito importante. Se eu devo se aproximar do trono da graça, se eu devo conquistar a misericórdia de Deus, eu devo conquistar isso com confiança. Então algo muito importante também, para mim poder sentir a bondade de Deus na minha alma, na minha vida, eu devo confiar em Deus. Eu não posso ser como aquele jovem do lago, que rasteja e que desconfia que o lago vai quebrar e vai afundar. Eu devo confiar, para assim eu conquistar o meu objetivo, receber a bondade de Deus, atravessar o lago são e salvo.
Uma vez, para Santo Antônio, chegou um jovem muito perturbado. Ele tinha muitos pecados, e ele estava desesperado, literalmente desesperado, não sabia o que fazer. E Santo Antônio viu a perplexidade do jovem e disse para ele: qual que é o teu problema? Ele disse: como eu gostaria de fazer uma boa confissão. E aqueles que receberam já essa graça, quando a gente faz uma boa confissão, quando nós confiamos em Deus, quando nos aproximamos desse tribunal da misericórdia, que o juiz está sempre ao nosso favor, quanta bondade a gente sente interiormente, quanta misericórdia, quanta confiança Deus coloca em nossa alma. Era o que aquele jovem precisava. E Santo Antônio viu e disse para ele: você precisa fazer uma boa confissão, faça um bom exame de consciência. E o jovem tentou. Só que ele estava tão arrependido e, por outro lado, tão confundido das faltas, dos pecados dele, que ele se ajoelhou e chorava, e não conseguia confessar. Aí Santo Antônio disse para ele: então vamos fazer o seguinte, você vai escrever os seus pecados, escreva os seus pecados para o padre. E aí ele escreveu os pecados. E por isso que é interessante, às vezes a gente faz aquela colinha, a famosa cola para a confissão. E é bom, é certo, é muito correto, porque muitas vezes a gente não pode confiar apenas na nossa memória. Algumas coisas podem passar desapercebidas. Então, ele chegou lá com tudo escrito para o padre. E mesmo assim, chorava. Só que ele recebeu uma graça que, com aquele papel, sob o conselho de Santo Antônio, ele conseguiu fazer não é excelente, uma santa confissão. Uma confissão muito boa. E milagrosamente, porque ele foi obediente a Deus, porque ele soube confiar nesse homem de Deus que era Santo Antônio, quando ele terminou a confissão, aquelas páginas e páginas que estavam escritas de pecado, de crimes e coisas terríveis, o padre deu absolvição para ele: eu te perdoo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá em paz. Quando ele levantou do confessionário, olhou a folha que ele tinha escrito todos os pecados, a folha não tinha mais nada, estava inteiramente branca, dos dois lados. Aí nós vemos, isso aconteceu com o papel, vamos imaginar com a alma dele. E imaginemos a alegria, o bem-estar de se sentir amado por Deus, por ter confiado em Deus, sentir a bondade de Deus no seu interior. Então, nós devemos aproveitar essa liturgia, que também vemos a bondade de Deus de uma forma muito especial, porque esse evangelho, apesar desses dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegarem para nosso Senhor Jesus Cristo e fazerem um pedido com intenções mundanas. Eles queriam projeção, eles queriam fama, sentar um à direita, outro à esquerda, no teu reino. Tinha uma visualização torta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim nós vemos que até com os tortos, até com os miseráveis, com os pecadores, Deus tem misericórdia. E Deus é bondoso para conosco. Sempre Deus age com bondade para conosco. E mais, os outros ficaram com inveja. Os outros 10 apóstolos ficaram indignados. Onde já se viu? Esse cargo era para mim, não era para você. Onde já se viu você roubar o meu cargo? Eu tenho mais capacidade. E com os 10 também, Deus age com bondade. Porque é um exemplo, um reflexo de como Deus não só agiu com os apóstolos, mas age com cada um de nós. É essa bondade, é essa paciência, é essa misericórdia de Deus para conosco. Porque conclui nosso Senhor: mas em vós, porque eu agi com bondade, em vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Quem quiser ser como eu, poderemos
também continuar, haja com bondade, com a mesma bondade com que Deus age para comigo. Então que isso sirva de exemplo para nós, porque muitas vezes o demônio pode dissimular, pode soprar nas almas, no interior dos corações, a desconfiança, o desespero, a aflição, o pavor por esta e aquela falta, por esse e aquele pecado. É o caso de nós lembrarmos essa liturgia e vermos o quanto Deus é bondoso, o quanto Ele foi bondoso nessa cena do Evangelho e o quanto Ele é bondoso para comigo, quanto que Deus tem paciência para comigo, quantas vezes que eu já pedi perdão e quantas vezes que Deus me perdoou. E se eu me ajoelhar no confessionário 1000 vezes, 2000 vezes, 5000 vezes, Deus vai estar com a mesma disposição, com a mesma bondade, com a mesma misericórdia, desde que eu tenha a mesma confiança nele, Deus. Por um lado, então, nós vemos no dia de hoje a bondade de Deus que desce sobre nós. E por outro lado, Deus pede de nós que apenas isso, confiemos nele. Então, que vamos pedir de maneira muito especial no dia de hoje, nesta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.